Olá! Muitas vezes a gente pensa que o sucesso de um negócio vem só das coisas que fazemos certo, né? Mas e se a chave do jogo também estiver naquilo que a gente consegue evitar? Hoje, vamos dar uma olhada nos 7 erros que são cruciais e que todo líder precisa evitar para garantir que a empresa cresça e se mantenha de pé. Olha, essa frase aqui resume tudo. Na maioria das vezes, os maiores desafios não vêm de fora, da concorrência, do mercado, eles nascem dentro de casa, na própria gestão. São erros que às vezes parecem pequenos, mas que no fundo podem comprometer todo o futuro de uma empresa. Vamos focar em 7. 7 erros bem comuns que podem ser a linha que separa o sucesso do fracasso. E só de reconhecer esses erros já é meio caminho andado para construir uma liderança muito mais forte e estratégica. Vamos começar pela base, pela fundação mesmo. São aquelas falhas do dia a dia, sabe? Erros que, se não forem corrigidos, podem abalar a estrutura inteira da empresa desde o comecinho. O primeiro erro crítico é a falta de planejamento. Pode parecer básico, mas a verdade é que, sem um mapa claro, um negócio não está sendo estratégico, está só contando com a sorte. É a diferença entre construir uma estrada e sair andando sem rumo, torcendo para chegar em algum lugar. E essa falta de planejamento aparece de 3 jeitos bem claros. Primeiro, metas que não são claras, que deixam a equipe totalmente perdida, sem saber para onde remar. Segundo, ignorar a análise de mercado, o que leva a decisões baseadas no eu acho que e não em dados concretos. E por fim, a falta de um plano de ação, que faz com que ideias geniais virem só ideias que nunca saem do papel. Agora vamos para o segundo erro, simplesmente ignorar a comunicação. Pensa na comunicação como se fosse o sistema circulatório da empresa. É o sangue que corre nas veias. Se ela falha, a confiança, a clareza e o trabalho em equipe começam a morrer. E os sintomas dessa doença são bem claros. A falta de transparência com a equipe gera o quê? A rádio corredor, fofoca, desconfiança. Ignorar o que os colaboradores estão sentindo cria um ambiente pesado, tóxico. E a comunicação ruim com os clientes? Bom, aí a confiança vai para o ralo e a concorrência, claro, agradece. E essa frase do Walt Disney aqui, ela é perfeita para ilustrar isso. Ela mostra o quanto o buraco é mais embaixo, principalmente na comunicação com o cliente. Não tem replay para a primeira impressão, né? Uma falha ali pode custar um relacionamento que valia ouro. O terceiro erro fundamental é não delegar. Essa é aquela armadilha clássica do se quer bem feito, faça você mesmo. O problema é que essa mentalidade acaba travando o crescimento não só do líder, mas da equipe inteira. E as consequências disso são bem diretas. Primeiro, líderes sobrecarregados, que viram o gargalo de tudo e vão direto para o burnout. Segundo, isso passa um recado bem claro para a equipe. Eu não confio em vocês, e isso desmotiva demais. E o mais grave, impede que novos líderes surjam, porque ninguém tem a chance de pegar uma responsabilidade e se desenvolver. Ok, fechamos essa parte dos erros do dia a dia. Agora a gente sobe o nível para falar dos pontos cegos de adaptação. Aqui não é sobre o que se faz, mas sobre o que se deixa de ver e como se reage ao mundo mudando o tempo todo. O quarto erro é a resistência à mudança. No mundo que se move na velocidade da luz, ficar parado, na verdade, é andar para trás. Resistir à mudança é basicamente escolher se tornar irrelevante. E essa resistência quase sempre nasce do medo do novo, do desconhecido. A gente vê isso quando uma empresa se recusa a adotar novas tecnologias ou quando ignora o que está acontecendo no mercado. São duas atitudes que podem ser fatais. No fim, uma coisa leva a outra. O medo simplesmente paralisa a inovação. E o quinto erro, esse dói: não escutar feedback. O feedback, seja da equipe ou dos clientes, é uma das ferramentas mais poderosas que existem para crescer. Ignorar isso é como navegar sem bússola, só no achômetro. E essa dificuldade de ouvir aparece de várias formas. Quando se ignora as ideias da equipe, a empresa perde um monte de inteligência que já está ali, dentro de casa. Quando se deixa de lado as pesquisas de satisfação, a gente para de entender o que o cliente realmente quer. E o resultado? A empresa corre o risco de ficar produzindo algo que ninguém mais tem interesse em comprar. Então, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Quando foi a última vez que um feedback de verdade mudou o rumo de uma decisão importante? A resposta para essa pergunta diz muito, mas muito mesmo, sobre a cultura de uma organização. E agora a gente chega na nossa última categoria, a dos erros de alto nível. A tal da miopia estratégica. São aquelas falhas que não afetam só hoje, mas que comprometem e muito o futuro da empresa.
O sexto erro é justamente esse, a falta de visão de longo prazo. É aquela tentação de focar só no resultado imediato, na meta do mês. É uma mentalidade que sacrifica o crescimento de verdade só para ter um resultado bonito no fim do trimestre. Na prática, o que acontece é que se prioriza o resultado de curto prazo e se corta o investimento em inovação. Essa falta de planejamento para o futuro deixa a empresa totalmente vulnerável. Qualquer ventinho diferente no mercado pode derrubar tudo. E o nosso sétimo e último erro, subestimar a concorrência. A autoconfiança em excesso, aquela complacência, é um dos maiores venenos para qualquer negócio. Acreditar que se é o melhor, sem olhar para o lado, é a receita perfeita para ser ultrapassado. Esse gráfico aqui deixa isso bem claro. Imagina só, duas agências de viagem. Uma tá lá toda feliz com suas 100 reservas. A outra, quietinha, fez 500. Se a primeira agência não parar para se perguntar por que existe essa diferença, se é tecnologia, preço, serviço, ela está ignorando um sinal de alerta gigante sobre o próprio futuro. Esse erro se desdobra em 3 partes. A falta de uma análise constante da concorrência deixa a empresa cega. Ignorar o que os concorrentes estão inovando significa ficar para trás. E a falha em se diferenciar faz com que o negócio vire só mais um na multidão, onde a única briga que sobra é a briga por preço. Então, depois de passar por todos esses erros, fica a pergunta, né? E agora? O pulo do gato não é só saber que as falhas existem, mas transformar esse conhecimento numa prática de liderança de verdade no dia a dia. Dá pra gente resumir tudo em 3 pilares bem diretos. Primeiro, construir uma base forte, com planejamento, comunicação e delegação. Segundo, cultivar a adaptação, abraçando a mudança e ouvindo os feedbacks. E por último, manter uma visão clara, planejando a longo prazo e respeitando a concorrência. Base, adaptação e visão. Para terminar, fica essa reflexão. Hoje, melhor que ontem e pior que amanhã. Liderança não é uma linha de chegada, é uma jornada, um caminho de melhoria contínua. No fim das contas, evitar esses 7 erros não é sobre ser perfeito, mas sobre estar sempre aprendendo e evoluindo.